A paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus, né? Deus seja louvado, exaltado, seja glorificado. Bendito é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que preparou mais este dia para que nós estivéssemos aqui juntos, preparados para cultuar ao Senhor, para bendizer ao nome santo dele, né? Para a glória do Senhor Jesus de Nazaré, né? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor então. Eu gostaria de ler um trecho que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Então diz assim o Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo número 15, versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, mas o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus empregados, como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Deus seja louvado, né? Vamos orar agora, irmãos. Ore juntamente comigo. Peça a Deus para falar contigo agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus fiel, Senhor. Senhor que conhece as nossas almas, que vê a nossa vida, Senhor. Senhor que sabe, Senhor, e conhece todos aqueles, Senhor, que ouvirão esta mensagem, Senhor. Pai amado, eu rogo a Ti em nome de Jesus Cristo, Senhor. Glorifica o Teu santo nome através desta palavra, Senhor.
Oh, Pai amado, Rei das nossas almas, Senhor da nossa vida, Deus do universo, Pai. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos inspirando, falando ao nosso coração, falando à nossa mente, Senhor, banindo, Senhor, da glória, Pai, ou dos nossos pensamentos, aquilo que não provém de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toma o meu coração, os meus lábios, os meus ouvidos, a minha mente, Senhor, agora, e que Teu Espírito fale alto, Senhor. Fala alto, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Edifica-nos, Deus Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos, Pai. Papai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, transforma vidas através dessa mensagem, cura o enfermo através dessa mensagem, liberta o cativo através dessa mensagem, meu Senhor. Oh, Deus Altíssimo e tremendo, Pai, glorifica o Teu santo nome agora, Senhor, através desta ministração, meu Senhor. Papai, eu rogo a Ti, Senhor, que nós sejamos envolvidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Papai, bloqueia toda distração, toda confusão, bloqueia, Senhor, toda preocupação na mente das pessoas, Senhor, para que possam ouvir agora a Tua plena voz, Senhor, a Tua plenitude através desta palavra, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus e pela Tua misericórdia, me usa agora, Senhor, para edificar vidas e corações, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? Irmãos amados, vemos aqui mais uma vez o Senhor Jesus, né? Nosso Senhor, falando aos seus discípulos, falando ali à sua igreja, em forma de parábola, né? As parábolas eram usadas muito por Jesus, né? Jesus falava muito em parábolas que, na verdade, são histórias que servem para ilustrar uma visão espiritual que Jesus estava querendo passar. E esta é mais uma das parábolas, né? Que representa ali, mais uma vez, uma mensagem viva e eficaz para as nossas vidas, né? E você com certeza, né, ouvindo esta palavra, será edificado, trabalhado, cuidado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, né? Irmãos, nós vemos aqui, né, a história de um homem que tinha muitos bens, né? E esse homem, conforme nós lemos, tinha 2 filhos. E um dos filhos, ele resolveu o quê? Resolveu pedir ao seu pai que distribuísse ali a sua parte da herança, a sua parte dos bens do seu pai, correspondente à sua herança, para que ele fizesse ali o que bem entendesse, né, com aqueles bens. E o seu pai, eu penso, depois de muita tristeza, ali separou e entregou a cada um dos filhos ali a parte da sua herança, para que cada um fizesse ali aquilo que bem lhe prouvesse em relação aos seus bens, né? Nós vemos aqui, irmãos, já algo muito interessante que existe muitas vezes na Bíblia. Quantas vezes o Senhor Jesus coloca diante de nós 2 situações específicas, né, demonstrando ali claramente aquilo, né, que acontece quando determinada atitude é tomada e quando determinada atitude não é tomada. Um dos filhos, né, os 2 filhos receberam a parte da sua herança, né? Um desses filhos, aquele que havia pedido ali a sua parte da herança, né, resolveu abandonar ali o seu lar, a sua casa, abandonar ali a presença do seu pai e sair aí pelo mundo. E a Bíblia diz que ele foi e começou ali a gastar de forma desenfreada, né, a gastar ali tudo o que ele tinha, tudo o que seu pai havia conquistado e entregue nas mãos dele, né? Gastando o seu dinheiro de forma insana, gastando o seu dinheiro com prostitutas, né? E nós sabemos, irmãos amados, né? Nós sabemos que em determinado momento da nossa vida, nós podemos passar por situações como esse, eu creio, jovem, né, estava passando. Em primeiro lugar, né, existe uma tendência, né, daquele que conhece a Deus ser abençoado, né? Existe uma tendência natural
daquele que conhece a Deus e vive ao lado de Deus, né? Como essa parábola nos ensina aqui, os filhos que viviam ao lado do seu pai, né? Sendo cuidados pelo seu pai, né? Existe uma tendência, né? Obviamente nítida e clara daquele que está na presença de Deus ser abençoado. E existe também as ações demoníacas, né? Que influenciam muitas vezes as pessoas, né, que estão sendo abençoadas por Deus ali, a começarem a acreditar, né, na sua força, a começarem a acreditar no seu intelecto, a começarem a acreditar que não dependem de Deus, a começarem a ter ali pensamentos demoníacos, né, achando, né, que servir a Deus ou não servir a Deus é a mesma coisa, né? Existe essa tendência, o próprio povo de Israel, né, ali em Malaquias, no livro de Malaquias, questionava, né, a respeito disso, né, dizendo: o que nos adiantou até hoje servir a Deus, né, se nós vemos ali o ímpio, aquele que é infiel, prosperando na sua vida, né? Então existe em determinado momento da nossa vida esse tipo de questionamento. E você não pode cair, né, na ilusão deste mundo em achar que as coisas de Deus acontecem somente neste mundo, né? A resposta de Deus para o povo de Israel questionava a respeito, né, do que adiantava servir a Deus se o ímpio prosperava, né? O Senhor Deus veio e falou: olha, haverá um tempo, e esse tempo está próximo, que vocês verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, porque eu, o Senhor, estou construindo um memorial diante de mim. Ou seja, existe uma tendência das pessoas fazerem uma análise muito natural daquilo que acontece ao nosso redor. E você compreende, irmãos, que Deus, ele muitas vezes abençoa o ímpio, né? Ele deixa com que o ímpio prospere, ou melhor dizendo, para abençoar o justo, né? Para abençoar aquele que tem um emprego numa empresa de pessoas que não são cristãs, e por aí vai. O Senhor tem sabedoria o suficiente para saber julgar e para saber o que? Agir em todas as situações deste mundo. Porque o Senhor, ele conhece o hoje e conhece o amanhã, né? E quem sabe, aquele que é ímpio hoje, né, se transforme num grande homem de Deus amanhã, né? E consiga assim, né, através daquilo que ele conquistou, né, abençoar mais vidas ainda do que talvez essa pessoa esteja abençoando, né? Então você jamais, né, entre neste questionamento, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida na presença de Deus, olhe para você, né, porque muitas vezes é conforme o Senhor Jesus, né, criticou ali os judeus, né, que eles apontavam e acusavam os outros e esqueciam de olhar para a trave que estava sobre os seus olhos, né? Procure sim, né, cuidar da sua saúde espiritual. Procure sim, né, cuidar daquilo, né, que Deus tem te mostrado como vontade para a sua vida, para que você possa sim ser uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia da unção do Senhor, né, para que você possa ser uma pessoa considerada como filho, conforme nesta parábola o pai pôde dizer, né, aquele filho que esteve ali presente todo o tempo, chamando-o, né, de meu filho, né? Então que você não entre, né, numa situação aonde você vai acabar pecando, aonde você vai acabar errando e aonde você vai acabar se desmotivando e sendo motivado de forma demoníaca para sair da presença do Senhor, né, acreditando, né, ou melhor dizendo, né, sendo levado a acreditar, né, que a tua fidelidade a Deus pouco importa, que você pode sim cair para um lado, cair para o outro lado, e tudo vai estar bem, né? E você, né, não tenha a ilusão também de achar, né, que o seu vigor, a sua astúcia, o seu intelecto, a sua inteligência, né, é suficiente
para que você viva uma vida de bênção e de paz neste mundo. Sem Deus nós somos nada, conforme disse Jesus, né? Jesus falou: sem mim vocês nada podem fazer. E aquele que está vivendo neste mundo sem Deus, né, conforme, né, existem ali, né, passagens bíblicas no livro de Salmos, no livro de Jeremias, né, dizendo que aquele, né, que não segue os caminhos de Deus, que aquele que não obedece a Deus anda por caminhos escorregadios, em algum momento ele vai cair, porque não vai conseguir suportar ali o seu peso num lugar tão escorregadio, né? Então, irmãos, sabe, né, que você jamais se perca, né, achando que tudo aquilo que Deus lhe deu, que são coisas muito boas, são suficientes o quê? Para você abandonar esse seu Deus e sair por aí para fazer as loucuras que este mundo oferece, né? As loucuras que este mundo oferece às pessoas que não têm Deus, às pessoas que não têm o Senhor no seu coração, né? E nós, sabe, irmãos, com certeza você que está me ouvindo, né, poderá um dia enfrentar situações como essa, né? Quando você, né, estava buscando algo, né, de forma intensa, você, né, se apresentava a Deus de forma humilde, como um verdadeiro adorador, e depois que Deus concede, depois que Deus entrega, depois que Deus dá, né, as situações já não são iguais, né? As pessoas já não oram muito, as pessoas já não buscam muito, as pessoas já não se esforçam muito, né, em conhecer e buscar a Deus, né? Existem inúmeras situações que acontecem desta forma, inclusive situações relatadas na Bíblia, né? Do povo de Israel, que quando, para entrar na terra prometida, dependia completamente de Deus. E depois, estando lá na terra prometida, né, se desviavam dos caminhos do Senhor de forma louca e absurda, né? Esse homem, né, chamado de filho pródigo, né? Ou seja, o filho esbanjador, né? Um filho, né, que gasta tudo de forma imprudente, né? O filho pródigo saiu da casa do seu pai, onde ele tinha tudo, onde ele tinha proteção, conforto, alimento, onde ele tinha autoridade, onde ele tinha, né, o poder ali dado pelo seu pai. E resolveu sair por aí, começou a fazer loucuras e em pouco tempo ele destruiu tudo aquilo que o seu pai havia lhe dado, né? E eu penso que essas situações acontecem muito nos dias de hoje, né, irmãos? As pessoas conhecem Deus, são abençoadas, e depois jogam tudo no lixo por causa das suas atitudes imponderadas, atitudes, né, que não tem nada a ver com Deus, né? E você sabe, né? Tudo que nós fazemos, nós buscamos a orientação de Deus. E quando as pessoas começam a agir de forma louca, né, elas esquecem que existe um Deus que quer cuidar, elas esquecem que existe um Deus que quer orientar, e as pessoas começam a seguir de forma demoníaca, né, as orientações satânicas, né, começam a não ter mais imprudência começam a não ter mais prudência nas suas decisões, começam, né, a não pensar mais, né, de forma espiritual em relação às suas decisões, e começam sim a colocar os pés pelas mãos. E quantas vezes as pessoas sim jogam tudo aquilo que Deus havia dado, né, dão, né, de forma louca, né, para o mundo, né? E esse jovem, esse rapaz, ele fez desta forma, né? E depois que ele tinha já gastado tudo o que ele tinha recebido do seu pai, veio uma grande fome na terra. Aonde ele estava? Não ali com o seu pai, porque com o seu pai ele tinha tudo o que ele necessitava, né? Estando ali naquela região aonde ele estava, houve muita fome. E obviamente ele passou por essa situação, e ele pedia de forma desesperadora que alguém pudesse lhe dar um trabalho para que ele pudesse se alimentar.
E um daqueles homens, segundo a palavra de Deus, lhe ofereceu um trabalho para cuidar dos seus porcos, né? Olha que coisa terrível, irmãos. Olha a destruição. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, né? Você sabe, né, que pela lei de Moisés, o povo de Israel não podia comer carne de porco, né? E depois essa mesma atitude foi revogada pelo próprio Deus. Consta ali aquela experiência com Pedro, né, que Pedro teve com Deus, onde Deus liberou, né, todos os povos para se alimentarem da carne suína. Mas voltando aqui, né, à situação, ele não poderia estar fazendo aquilo era abominação ao Senhor, né? E ele, né, cuidava daqueles porcos e ele queria se alimentar ali daquilo que os porcos comiam. E nem isso as pessoas ali, né, que lhe deram aquele trabalho permitiam, né? Os porcos comiam ali naquela época alfarrobas, ou seja, né, um fruto de uma árvore, né, que não tinha ali a mínima condição digna de alimentar um ser humano. Mas, como eu sempre falo, né, o homem sem Deus é um homem que muitas vezes perde a sua dignidade humana, né? Quantas vezes, irmãos, eu morava em São Paulo e trabalhava ali, sempre trabalhei distante de casa, né? E às vezes eu ia para o trabalho e São Paulo tem muito trânsito e eu pegava ali a região central e parava muito nos semáforos, né? Os carros, e ali quantas vezes eu via mendigos deitados na rua, inchados, né, por toda sorte de situações que poderiam ali advir, né, no seu corpo. E quantas vezes Deus me falou e Deus me mostrou ali que aquelas pessoas, elas perderam completamente a sua dignidade, perderam trabalho, perderam família, né, perderam, né, a motivação pessoal. Essas pessoas perderam tudo aquilo que um homem, que um ser humano, né, poderia ter na sua vida, dada por Deus, né? Dada por Deus, porque tudo aquilo que vem de Deus dignifica o homem, né? E Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, quando Satanás vem, ele arrasa, ele destrói lares, ele destrói, né, mentes, ele destrói corações, ele destrói a dignidade do homem. O homem parece que vira um animal, né? Quantas vezes você vê assim, determinadas atitudes dessas pessoas e elas parecem um animal, não parecem mais seres humanos. Não que elas não sejam, irmãos, entenda bem o que eu estou falando. Eu estou falando daquilo, da ação satânica nestas vidas e como ele destrói e arrasa completamente estas vidas ao ponto dessas vidas não se sentirem mais dignas de viverem, né? Ao ponto dessas vidas, né, estarem ali se negando, né, negando a sua própria dignidade, né? E estava acontecendo essa situação com este homem. Ele já tinha perdido completamente tudo. Ele tinha perdido os seus bens, já tinha perdido a sua dignidade, já tinha perdido ali o seu orgulho, o seu senso, né? O seu senso de dignidade, conforme nós já dissemos aqui, né? E ele caiu em si. Ele caiu em si. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, para, né, caírem em si, têm que passar por situações difíceis. Ele não precisaria estar passando por nada daquilo. Então nós vemos aqui, irmãos, essa história, essa parábola, né, ela é muito bem dividida pelo Senhor Jesus. Nós vemos aqui, né, um momento de rebeldia de um dos filhos, depois nós vemos aqui, né, o resultado, né, da rebeldia, depois nós vemos aqui, irmãos amados, a destruição que a rebeldia faz, e depois nós vemos aqui, irmãos, a pessoa, ela identificando aquilo que ela fez de errado, ela identificando, né, aquilo que ela gerou para a sua própria vida. Né? Eu sempre falo assim, quando a gente está longe de Deus, tudo é possível acontecer, né? Nós ficamos à mercê desse mundo, né? Nós ficamos à mercê
dos valores da sociedade, dos valores do mundo, nós ficamos à mercê ali da cultura, né, das atitudes que são baseadas na cultura de cada país, e aí vai, né? Quando nós não temos Deus, nós não temos um rumo certo. Nós temos um rumo, né, conforme diz aquela música, né, deixa o mundo te levar, né? O mundo vai levando aí, deixa o mundo te levar, o mundo vai levando, quando na verdade essa é uma frase demoníaca, né, irmãos? Essa é uma canção demoníaca, né? Porque quem tem que nos levar é Deus, conforme a vontade de Deus ali, quando Deus deu aquela visão a Ezequiel ali, né, no rio de Deus, onde o homem entrava, né, passo a passo, né, em etapas ali nesse rio, e em determinado momento ele já não podia andar, e o rio o levava, né, o rio de Deus, né, e Deus deseja que nós sejamos guiados e levados por Deus, né, não, nunca, né, nunca ministre sobre a sua vida essa música, né, deixe, né, o mundo te levar, né, nunca, 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 nunca deixe que isso aconteça na sua vida, porque não vai acabar bem, conforme aconteceu nessa história aqui que nós vemos, né? E essa pessoa, ela caiu em si e ela falou assim: o que que eu fiz? O que que eu fui fazer, né? E falou, né? Caindo em si, conforme diz a Bíblia, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão para comer e eu estou aqui morrendo de fome, né? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-te como um dos seus empregados. Olha, irmãos, depois de haver muito sofrimento, pode haver um arrependimento. E obviamente nós torcemos para que isso aconteça, o arrependimento de todas aquelas pessoas que um dia, dando ouvidos, né, às coisas que são deste mundo, saíram da presença de Deus. Se você é um desses, Deus está falando contigo esta manhã e desejando que você caia em si, caia em si, caia em si, sim, caia em si, porque, né, você não precisa sofrer mais, você não precisa, né, sofrer além daquilo que os seus erros já produziram na sua vida, né? Basta, você deve ser uma pessoa que agora, né, entende, que agora sabe, que agora aprendeu com as suas atitudes loucas, com o resultado das suas atitudes loucas, entendendo que esse mundo espiritual existe e que esse mundo espiritual, não bem digerido e entendido, traga, né, consome as pessoas, porque simplesmente esse mundo espiritual existe. É momento de você olhar para Deus agora, é momento de você olhar para o Senhor agora e colocar diante dele a sua vida e falar: Senhor, eu tenho pecado contra ti, Senhor, eu tenho agido de forma equivocada contra ti, me recebe de volta da forma como tu queres, né? Da forma como tu desejas, né? Este foi um coração arrependido de forma plena, porque ele falou assim: vou voltar, e não importa que ele me trate como um dos seus empregados, né? Só lembrando que ele pegou a parte da herança dele, ele já não tinha mais direito, né? Ele já não tinha mais direito a ser tratado como filho, porque ele tinha levado, né, e consumido toda a sua herança, né? E ele humildemente, né, considerou essa situação e disse: não, que ele me trate como um dos seus empregados, né? Como ele me trate como um dos seus empregados, né? Já será suficiente para que eu viva bem, né? E nós, irmãos, não podemos deixar de citar aqui o outro filho, né, irmãos? Parece que o outro filho tem, né, um papel coadjuvante nessa história, mas não, irmãos. Aquilo que Deus falou a respeito da atitude do outro filho é tremenda,
tremenda nessa situação, né? O filho foi aquele filho que recebeu, né, a mesma porção do outro, permaneceu fiel ali, né, manteve tudo aquilo que ele tinha, né, estava ali ao lado do seu pai, sendo protegido e cuidado por ele, né, sendo protegido e cuidado, né, por aquele que entregou e deu todas as coisas para os seus filhos, né? E olha a diferença das atitudes, irmãos. Olha o resultado e as palavras do próprio pai em relação aos dois filhos, né? Ele recebeu contente e feliz, né? E teve que dar ordens para os seus empregados trocarem ali tudo aquilo que estava sobre a vida dele, né? Então, conforme diz a Bíblia, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Né? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Olha só, irmãos, olha só a consciência, olha só, né, o entendimento que aquele filho teve. Olha, já não tenho mais parte porque eu joguei tudo fora, já não tenho mais parte porque, né, eu peguei tudo aquilo que eu tinha e joguei no lixo, né? E ele se achegou e pediu perdão a Deus, né? Pequei contra Deus e pequei contra ti, né? Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha a visão espiritual de Deus, irmãos. Felizmente Deus tem misericórdia das nossas vidas, né? Eu sempre falo e vou falar de novo para você. Não pense que a misericórdia de Deus apaga as consequências do teu pecado. Eu vou falar de novo, né? Não pense que as consequências do teu pecado vão apagar as consequências do seu pecado vão ser apagadas por Deus por conta do seu arrependimento, né? Deus vai te receber, né, no seu arrependimento novamente. Deus vai, né, te receber como filho, né, não considerando as suas atitudes loucas e malucas, o seu pecado, quando você se arrepende, né, e se apresenta diante de Deus com arrependimento e humildade, né? Mas as consequências dos seus erros virão sobre a sua vida. Quanto tempo esse homem sofreu, né? Quanta amargura ele sentiu no coração e quanto medo ele sentiu no coração. E quando ele chegou na presença do seu pai, embora o seu pai tivesse trazido e dado a ele, e dado ordens aos seus servos que trocassem as suas roupas por roupas limpas, que colocassem um anel na sua mão, um anel de filho novamente, e que lhe calçassem os pés com sandálias, né? Com certeza, né, as suas atitudes loucas ainda assim seriam tratadas pelo Senhor como consequências da sua decisão de se afastar do Senhor, né? Se afastar de Deus. Aqueles bens não voltam mais, né? Aqueles bens não voltam mais, porque eram de Deus e foram jogados nos braços de Satanás, né? Deus não restitui, né, algo que é feito de forma com entendimento, irmãos. Entenda isso. Entenda isso. Muitas vezes você vai para a fila do recomeço. Eu sempre falo isso, né, irmãos? Quantas vezes a gente alcançou já determinada situação na nossa vida, determinada situação espiritual, e de repente a gente erra, né? E depois nos arrependemos, Deus nos recebe, mas aquilo que você perdeu, aquilo que você jogou fora, fará com que você entre de novo na fila, né? Para reconquistar tudo aquilo que você perdeu, irmão. Entenda isso, sabe?
O pecado gera consequências duras e terríveis sobre o homem. E a misericórdia de Deus, ela é plena, ela é poderosa, mas eu volto a dizer para você, né, você não vai conseguir limpar da sua vida a consequência que virá sobre você daquilo que você construiu por decisão própria. Se você precisar ser salvo, você vai ser salvo, né? Mas você jamais deixará de cumprir as consequências do seu erro neste mundo, né? Parece que eu sou uma pessoa muito dura, mas é a verdade de Deus, irmãos, e eu estou, sabe, eu estou, sim, já na minha vida ministerial, né, cansado de ver situações como essa, infelizmente, de pessoas que erram e depois têm que voltar para um começo em determinado nível, e às vezes não suportam esse começo, né? E olha, quando você se arrepende verdadeiramente, de forma humilde como esse homem, nas suas palavras, você suporta sim o tratamento de Deus. Você suporta sim o voltar, né? O voltar para a fila, para conquistar aquilo que você tem que conquistar. Que você já havia conquistado, tem que conquistar tudo de novo, lutar para conquistar tudo de novo, né? Tem pessoas que não suportam isso e não aceitam isso, né? Não aceitam aquilo que eles mesmos construíram sobre as suas vidas, né? E o resultado é terrível, 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 porque na verdade não houve arrependimento, coisa nenhuma. A pessoa quis voltar para ter as mesmas coisas que ela tinha e não quis voltar para ter o Deus vivo que ela tinha antigamente, né? Estar disposto a viver e viver e viver as coisas que Deus imponha a nós, para que nós possamos alcançar os desígnios de Deus, né? Por isso que eu falo, né, irmãos? Cuidado. Pecar não é algo bom, não, como parece por aí, né? Satanás pinta, né, o pecado de ouro, mas se você tirar a casca de cima, você vai ver coisas podres, fedorentas, sujas, imundas, né, que você vai tocar e você vai conviver. Esse não é o desejo de Deus para você. Jamais será o desejo de Deus para você, né? E durante toda aquela festança, o pai ficou feliz porque o filho voltou. E ele falou, ele estava morto e ele reviveu, ele estava morto, ele reviveu. Ele estava festejando isso, irmãos. Ele estava festejando isso assim como Deus festeja no céu, né? O arrependimento, a volta a ele, a entrega verdadeira a ele, né? Estava morto e teve vida, ou aquele pecador que se converte ao Senhor. Você imagina a festa no céu, né? Não sei se tem fogos no céu, lá não deve ter, né? Mas você imagina a festa ali, né? A festa que os anjos fazem, ali a festa que Deus faz toda vez que há uma conversão, né, irmãos? Toda vez que uma vida entrega, né? Que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, né? Deve ser algo muito maravilhoso no céu, né? Deve ser uma festança toda ali no céu, né? Conforme o Senhor exemplificou aqui, uma alegria plena, onde Deus ordena a troca, né? E onde Deus determina, né, que nós somos filhos de Deus, né? Você tem um anel de Deus aí de filho? Daqui é a aliança, mas você tem um anel de Deus com o filho? O meu está aqui, você não consegue ver, mas ele está aqui, o anel de filho de Deus, e você também tem. Basta você olhar e acreditar, e você vai ver esse anel maravilhoso de Deus, o anel que simboliza que nós somos filhos de Deus, né? E você é esse, pode acreditar nisso, né? Porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo número 1, né, que todos aqueles, né, que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que o receberam, foi-lhes dado o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Somos filhos de Deus, porque nós recebemos Jesus sobre as nossas vidas, porque nós
né? Entregamos a nossa vida verdadeiramente a Jesus, né? E depois, ali que estavam festejando já o filho, né? O filho mais velho, aquele que agiu de forma prudente e fiel, né? Chegou e viu aquela festança toda e perguntou: o que está acontecendo aí? Aí os seus empregados disseram: olha, seu irmão voltou e seu pai está festejando, né? Porque ele voltou com saúde, ele voltou bem, né? E aí aquele filho se indignou, né? Aquele filho que ficou ali ao lado do pai, aquele filho que estava ali presente na presença do pai, né? Ele se indignou com essa situação, porque ele falou: poxa vida, eu tenho sido fiel e nunca aconteceu nenhuma festa, né, em meu favor aqui. Agora ele jogou tudo fora, gastou com prostitutas, conforme ele mesmo disse aqui, né? E é recebido dessa forma por meu pai. E o pai, quando soube que o filho mais velho estava ali, foi tentar convencê-lo a entrar na festa e o filho não queria, né? E ele falou: ó pai, te sirvo há tantos anos e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Esta é a resposta de Deus para a tua fidelidade. Você está sempre com Deus. E tudo que Deus tem é seu. Tudo que Deus pode te oferecer é seu. Entendeu? Você, estando na presença de Deus, é o que basta, né? E ele disse isso aqui: meu filho, você está sempre comigo. Isso, irmãos amados, não tem preço. Esse é o maior bem que nós podemos ter na nossa vida, estar ao lado de Deus todos os dias, né? Estar ao lado do Senhor, sendo fiéis, porque por causa disso nós temos tudo que é de Deus, a sua unção, seu Espírito, o seu poder, a sua vida, né? Quantas vezes as pessoas não valorizam isso? Se você olhar para essa história aqui, ela é verdade, né? Ela é plena, porque, né, mesmo trazendo para o lado material, né, é, é, você vai compreender que aquele pai valorizava muito isso e entendia a fidelidade daquele filho, né? E disse claramente: olha, você está do meu lado. Você faz parte da minha vida e o que eu tenho é teu, já foi entregue pela tua fidelidade, né? E quantas pessoas não conseguem entender isso? E não conseguem compreender isso, que esta é uma enorme bênção de Deus para as nossas vidas, né? E que este é um privilégio, né, que o mundo não tem, mas somente aqueles que são filhos, de viverem ao lado do seu Pai, de viverem ao lado de Deus, conforme é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? E você deve valorizar isso, né? Porque você está sempre ao lado dele, né? Você deve estar sempre ao lado dele, né? Você deve fazer parte da vida de Deus, você deve fazer parte ali dessa história verdadeira de comunhão que Deus quer construir com o homem. Você deve ser esse que se alegra assim quando um pecador se converte ao Senhor e há festa no céu. Sabe por que a festa no céu? Porque um pecador se converteu a Deus e se transformou em filho. E os filhos já têm a herança, os filhos já têm ali a presença do Pai, os filhos já têm direito a tudo que o Pai tem. Então você deve compreender isso e entender isso, e não condenar as pessoas, muito pelo contrário, buscar que haja o verdadeiro arrependimento, buscando a Deus não para que elas obtenham, né, os bens que Deus pode dar, mas simplesmente para que elas tenham Deus ao seu lado todos os dias, né?
E aí o resto vem, né, irmãos? As pessoas se esquecem da palavra de Deus, né? As pessoas, os próprios crentes, os crentes, sabe, irmãos, hoje em dia, sabe, é difícil você encontrar, eu vou dizer para você, é difícil você encontrar uma pessoa que vive o entendimento da palavra de Deus, onde o Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, é uma palavra. E as pessoas vivem lutando para adquirir riquezas e se esquecem de Deus. Não que a luta para adquirir riqueza esteja errado, mas se esquecem de buscar a Deus em primeiro lugar. Se esquecem de viver Deus em primeiro lugar, né? Porque o dono de todas as coisas acrescenta, né? E dá, né? Da sabedoria, da vigor, da entendimento, para que você adquira riquezas, conforme diz a palavra do Senhor. O Senhor falou, né? Eu sou o Senhor, aquele que vos dá vigor para que vocês adquiram riquezas. Então, irmão, sabe, as pessoas trocam as coisas e a fé vai lá embaixo, né? Quando trocam Deus pelo dinheiro, quando trocam Deus pelos bens, quando trocam Deus pelos prazeres deste mundo, conforme esse, né, homem aqui praticou e depois sofreu as consequências da sua atitude e conseguiu voltar. Né? E tem muitos que não vão conseguir voltar. Não porque não conseguiram chegar, mas porque verdadeiramente não quiseram voltar. Só pensaram, estou sofrendo aqui, se eu estivesse lá, não estaria assim, conforme disse, né? Se eu estivesse lá, eu não estaria passando por essa dificuldade, mas não estão dispostos a serem tratados como empregados, como trabalhadores, né? Não estão dispostos a sofrer as consequências das suas atitudes. Eu sempre digo, né? Se arrependem não porque acham que fizeram errado, se arrependem por causa daquilo que está acontecendo nas suas vidas, né? Que você não seja esse, mas que você seja aquele, né? Que Deus fala, meu filho, tu estás sempre comigo, com alegria, né? Você imagina a alegria de Deus quando Ele fala contigo assim, né? Meu filho, tu estás sempre comigo, né? Tudo o que eu tenho é teu. Você já imaginou, irmãos? Essa é uma palavra para você. Essa é uma palavra que você deve viver. Essa é uma palavra que você deve, né, atingir espiritualmente na sua vida. Né? O Senhor falando desta forma para você. Meu filho, tu estás sempre comigo. E tudo que eu tenho é teu. E ele falou depois para o filho mais velho, né? Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, né? Esta é a diferença, irmãos. A diferença dos dois irmãos. Um que jogou tudo fora, sofreu as consequências do seu erro, voltou para ser tratado como um dos empregados de seu pai, foi recebido de volta, houve grande festa, mas ele não pôde mais, né? Ele não pôde mais voltar com seus bens perdidos, né? Porque ele fez de forma louca, de forma insana, com entendimento, né? E aquele que estava ali fiel ao Senhor, pôde ouvir palavras tão fortes e poderosas como aquele filho, o filho mais velho ouviu, né? Que você seja o filho mais velho, que você siga o exemplo do filho mais velho, né? Que você aprenda com o filho mais velho, conforme o Senhor quer nos ensinar através dessa parábola. Eu vou orar por você agora e Deus com certeza há de fazer algo grande nesta manhã. Eu não sei se você que está me ouvindo agora, né, precisa se apresentar a Deus com um espírito de arrependimento. Mas se você precisa, chegou a hora de você se ajoelhar e se apresentar diante de Deus e pedir.
que o Senhor te receba. E você, com certeza, será recebido. E o Senhor transformará a sua vida, trocando aquilo que está velho e sujo por algo novo e te colocando um anel de filho novamente no dedo. Esse é o desejo de Deus para a sua vida nesta manhã. Vamos orar então. Vamos apresentar diante de Deus as nossas causas, a nossa vida espiritual agora em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labassúbia, Labaxéia, Serebicamba, Labassurianda, Labás. Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus que tudo faz, Deus, Senhor da glória, que pode todas as coisas. Tu és o Senhor, Pai, Tu és o Rei de toda a terra, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, Senhor. Tu tens autoridade para abençoar agora estas vidas, meu Senhor. Tu tens autoridade para curar o enfermo agora. Tu tens autoridade para arrancar do cativeiro, Senhor, aquele que está preso, Senhor. Tu tens autoridade para trocar as vestes por vestes limpas. Tu tens autoridade, Senhor, para dar novamente o anel no dedo, Senhor da glória, Pai. Colocar o anel no dedo, Senhor, de filho, Senhor da glória, Pai. Vem com poder e graça, Labassúbia, Labaxéia, Serebicamba, Labassurianda, Ricanda, Labaxéias. Ó Deus, agora, Senhor da glória, Pai, abate, Senhor, abate o inimigo, Senhor. Quebra, Senhor, a estratégia satânica, Senhor. Tira os pensamentos mundanos, Senhor. Tira os vícios, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Altíssimo e tremendo, Pai. Chama para Ti mais uma vez, Senhor da glória, Pai. Para que haja festa no céu, Senhor. Para que haja transformação no céu, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, dá algo novo a estas vidas, Senhor. Dá elas, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, a Tua promessa, os dons do Espírito Santo, Senhor. Dá elas, Senhor da glória, Pai, aquilo que Tu tens de melhor, Senhor. Pai, recebe-nos, Senhor, mais uma vez como filhos, Senhor. Recebe-nos mais uma vez, Senhor da glória, Pai. Ou aqueles, Senhor, que deram, Senhor, a sua vida a Ti, que entregaram a sua vida a Ti para que Tu cuides, Senhor. Para que Tu, Senhor da glória, alimente, para que Tu, Senhor, guie, Senhor da glória. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, as vidas que me ouvem agora, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, você está abençoado, né? Você está abençoado com o poder de Deus esta manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.